paz do Senhor Jesus. Não sou eu, todos receberam e até quem está assistindo em casa recebeu também. Pode sentar, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Hoje é o culto da ceia. Não, apóstolo, hoje é culto da Santa Ceia. A Bíblia não fala Santa Ceia. Se você me provar dentro da Bíblia que fala Santa Ceia, eu passo a chamar Santa Ceia. Não está na Bíblia culto de Santa Ceia, está ceia do Senhor. Muitas pessoas santificaram a ceia até mais do que o Espírito Santo. A ceia é algo santo, sim, é algo tremendo, sim, mas é algo que as pessoas precisam reaprender muitas coisas. Porque reaprender é mais difícil do que aprender. Reconstruir é mais difícil do que construir. Porque para reconstruir você tem que quebrar algo, você tem que desmontar algo, você tem que refazer. E muitas pessoas falam, não, é assim que eu creio. Não, não é assim que você aprendeu de uma forma errada. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um evento que é um memorial ao sacrifício de Cristo. Sacrifício de quem? Sacrifício de quem? De Cristo. Memorial. O que é memorial? Para você recordar, para você lembrar, para você reviver. O memorial é aquilo que você revive. Então a ceia do Senhor é um memorial ao sacrifício de Cristo para a salvação só da igreja? Da humanidade. Porque a salvação é para todos, mas nem todos a recebem. Nem todos querem receber a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem está entendendo? Tenha salvação em Cristo. Abra aí João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16 a seguir. Ok? João capítulo 3, versículo 16 a seguir. Aleluias. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual o propósito de Deus em enviar Jesus? Condenar? Condenar? Qual é o propósito? Salvar. Mas por que as pessoas estão sendo condenadas, apóstolo? Porque elas estão rejeitando a salvação que há em Cristo Jesus. Elas estão rejeitando o sacrifício do Senhor Jesus. Por isso elas estão sendo condenadas. Diz mais. Aleluia. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê nele não é condenado, é salvo. Crer aqui não é só dizer eu creio. A palavra crer aqui, ela quer dizer crer, receber, viver com Cristo, andar com Cristo e obedecer os estatutos de Cristo. Não é só dizer eu creio, porque até o diabo crê. Crê ou não crê? A Bíblia diz lá em Tiago que o diabo crê e estremece, mas não obedece. Então crer é receber, obedecer a palavra, é andar nos estatutos de Cristo, ou seja, nos ensinamentos. Estatuto quer dizer algo que rege, algo que nos mostra como devemos andar, como devemos viver. Ok? A condenação é esta. Olha o que é a condenação: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, ruins. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? João 8,12, abre aí.
João 8,12. Você vai ver quem é a luz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele é o quê? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E lá nós vimos porque as pessoas rejeitam a Cristo, porque eles têm obras ruins, obras más. Eles amam mais as trevas do que a luz, mas aquele que anda em Cristo não anda em trevas, aleluia, não anda em trevas, mas tem a luz da vida, a luz da vida, a salvação que há em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Amém? Então Deus nos amou, enviou a Cristo para nos salvar. E Cristo, ele fez o seu sacrifício de sangue. Como foi o sacrifício de Cristo? Um sacrifício de sangue, porque o sangue foi derramado para perdão. No Antigo Testamento você pode ver que na lei de Moisés era feito um sacrifício de sangue de cordeiros, ok? Que já apontava para o sacrifício de Cristo. O cordeiro era imolado, o cordeiro era morto, o sangue daquele cordeiro era espargido, ou seja, jogado sobre as pessoas, e aí as pessoas não eram perdoadas, não, apóstolo, elas eram ali, naquele momento o pecado delas era encoberto, ou seja, através daquele sangue, o Senhor olhava para o sacrifício que foi feito e encobria o pecado, mas não tinha perdão. O pecado era encoberto, mas não era perdoado. Agora o sangue de Jesus que foi derramado, os nossos pecados não são encobertos, os nossos pecados são apagados, são perdoados. Quem está entendendo, diga aleluia. Os nossos pecados são perdoados. Então a ceia é o único evento bíblico que aponta para o presente, passado e futuro. Vou explicar por quê. Porque está na Bíblia assim: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, aleluia, fazei em memória de mim e anunciai até que eu venha. Presente, todas as vezes que fizerdes, todas as vezes que tomar a ceia, nós estamos no presente. Em memória de quem? De Cristo. Passado, estamos lembrando o sacrifício dele. E futuro, anunciar até que ele venha para arrebatar a sua igreja. Até que ele venha para arrebatar os seus escolhidos, os seus pequeninos. A ceia é alimento espiritual. A ceia não alimenta o nosso físico, a ceia alimenta o espiritual, e se ela alimenta o espiritual é fortalecido, e o que acontece? Vai refletir no teu corpo físico com santificação, através da carne e do sangue de Jesus Cristo. A ceia não é para condenação. A ceia não é para condenação, e eu vou provar dentro da Bíblia para vocês. A ceia é para comunhão. Quem está entendendo, diga amém. João capítulo 6, volta só um pouquinho aí. João capítulo 6, versículo 48 diz assim. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus está dizendo que ele é o pão. O pão não é pão da morte. Ele é o pão da vida. Ele dá vida. Muitos falam que você tomar a ceia, você vai morrer. Eu não reparto o pão da morte, eu reparto o pão da vida, porque nós estamos nos alimentando da vida que há em Cristo. A ceia não vai te matar e tampouco te condenar. O sacrifício de Cristo foi para te condenar ou para te salvar? Então você está se alimentando do sacrifício de Cristo, da carne e do sangue, não para condenação, mas para perdão e para salvação e para a redenção dos seus pecados. Quem está entendendo, diga aleluia. João 6,53.
Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem não tem vida está o quê? Morto. Aqui é totalmente ao contrário do que muitos pregadores pregam. Muitos pregadores pregam que se você comer, você vai ser condenado. Aqui a palavra de Deus está dizendo que aquele que não comer e não beber a carne e o sangue do Senhor está morto, é que não tem vida. Aqueles que não comem a carne e não bebem o sangue estão mortos espiritualmente, não tem vida. É o que está dizendo a palavra de Deus. Versículo 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem condenação? Tem a vida eterna, tem salvação, e eu ressuscitarei no último dia. O dia que as trombetas soarem, aqueles que estão dormindo no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, diz a palavra. Então a carne do Senhor não é para condenar, o sangue do Senhor não é para condenar, mas é para dar a vida eterna. Versículo 55: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, a palavra está dizendo, permanece em mim, está em mim, e eu estou nele, aleluia. Sabe o que é isto? Aquele que toma a ceia, aquele que se alimenta de Cristo, está em comunhão com Cristo, aleluia. Cristo está vivendo nele, e ele pode dizer como disse Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, sabe por quê? Porque você tem comunhão com o Senhor, você tem comunhão, aleluia, porque você está se alimentando da carne e do sangue do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Quem está entendendo? Você está se alimentando do Senhor. Aleluia. Versículo 57: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Pelo Pai, aquele que de mim se alimenta também viverá por mim, também terá a minha vida, está dizendo a palavra. Terá a minha vida. Quem está entendendo? É ter Cristo vivendo em você. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga aleluia. Este é o pão que desceu do céu, não como o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. O judeu, ele tinha orgulho de bater no peito e falar: nós comemos o pão que desceu do céu. Jesus falou: não, o pão que desceu do céu sou eu. O pão que vocês comeram era um pão que alimentava o físico. Eu vou alimentar a tua alma, eu vou alimentar o teu espírito. Aquele que se alimentar de mim, aleluia, vai ter vida e vida em abundância. Aquele que se alimentar de mim, eu vou viver nele, eu vou estar nele, ele em mim, eu vou ter comunhão com ele, ele comigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão que alimenta a tua alma. Quem está entendendo, diga aleluia. Porque apóstolo, que o senhor falou que estão supervalorizando a ceia, muitas das vezes, falando de santa ceia. Irmãos, a ceia é um evento que deve ser realizado todos os meses. Mas tem muita gente colocando a ceia acima do Espírito Santo. Como assim, apóstolo? Já vou explicar. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, e o pastor fala para ela: você não vai tomar a ceia por isto, por aquilo, e coloca as regras. O pastor nega a ceia para aquela pessoa, o apóstolo nega a ceia para aquela pessoa.
E ele coloca as regras: você não vai tomar a ceia por isto, por aquilo outro. Mas Jesus deu o Espírito Santo para aquela pessoa. A pessoa ora em língua, a pessoa chora, a pessoa tem visão, tem revelação, está cheia do Espírito Santo. Mas ela não pode tomar a ceia, porque o pastor acha que ela não pode tomar a ceia. Que ela não pode tomar a ceia. Agora eu faço uma pergunta: se você falar qualquer coisa contra a ceia, você vai para o inferno? Você vai ser condenado? Não, mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, você vai ser condenado. Quem é mais santo, a ceia ou o Espírito Santo? Quem é mais santo, a ceia ou o Espírito Santo? E se você tem o Espírito Santo, por que vamos negar a ceia para você? Se Deus não negou o Espírito Santo para você, por que por causa de regras de homem, você não toma a ceia? Quem está entendendo, levante a mão. Irmãos, aquela mulher da beira do poço de Jacó, a mulher samaritana, eu já expliquei o que é um samaritano, mas vou explicar novamente. O que é o samaritano? O samaritano é a descendência de um judeu que é casado com uma pessoa que não é hebreu, que não é judeu. Um exemplo: um homem judeu casa com uma estrangeira. Os filhos deles não serão judeus, serão samaritanos, porque não é um judeu puro. Então o samaritano é todo judeu que não é um judeu puro. Ele é um samaritano. E aquela mulher samaritana estava na beira do poço de Jacó. E o judeu não conversa com o samaritano. Primeiro protocolo que Jesus quebrou. Jesus chegou, ela estava tirando água, e Jesus falou o que para ela? Me dá um copo d'água. Ela olhou espantada e falou: mas você é judeu, você não pode falar comigo. Jesus olhou para ela e disse: acredito, né? Não está na Bíblia, mas acredito, estou conjecturando. Ei, eu vim para quebrar os protocolos. Eu não vim só para os judeus, eu vim para todas as almas que tiverem sede de salvação. Quem está entendendo, levante a mão. E ali, irmãos, ela falou, Jesus olhou para ela quando ela falou: mas você não pode falar comigo. Jesus olhou para ela e falou: se tu soubesse quem fala contigo e o poder de Deus, tu me pedirias e eu te daria água viva e nunca mais você teria sede. Ela olhou para ele e falou: mas como? Você não tem corda para tirar? Ela estava pensando que era da água daquele poço, do poço de Jacó. Jesus estava falando do Espírito Santo. Como? Você não tem corda para tirar? Vou ter que emprestar para você o meu balde, a minha corda, porque quem ia tirar água, além dele tirar água, tinha que levar o balde, tinha que levar a corda para tirar a água. Quem está entendendo? Cada um tinha o seu balde e a sua corda. Você não tem corda, você não tem balde. Jesus olhou e disse para ela: a água que eu te der fará em você uma fonte e saltará para a vida eterna. Ela olhou e falou: Senhor, eu quero esta água. Jesus estava falando do Espírito Santo. Estava falando de quem? Do Espírito Santo. E Jesus falou para ela: olha, vai chamar o teu esposo. Ela falou: não tenho esposo. Jesus falou: disseste bem, você já teve 5 maridos e o que você vive com ele agora não é esposo, não é teu marido. Não é teu marido. E o que aconteceu? Aquela mulher foi, evangelizou toda a aldeia, e toda aquela aldeia se converteu ao Senhor. Toda aquela aldeia se converteu ao Senhor. Capítulo 4, versículo 30, João 4, 30. Hoje nós estamos no livro de João, né? João 4, 30. Acharam? João 4, 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos perguntaram:
né, uns aos outros. Trouxeram porventura alguém algo? Aleluia. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra de quem? Da mulher, pelo evangelismo dela. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O que aquela mulher fez? Evangelizou toda a aldeia dos samaritanos. Jesus ficou lá 2 dias, e eles disseram: olha, nós não cremos só pela palavra que você disse, pelo testemunho que você deu, mas nós cremos verdadeiramente que ele é o Filho de Deus. Aquela mulher, hoje, em muitas igrejas, ela não poderia dar nenhum testemunho, ela não poderia nem cantar um hino de louvor, ela não poderia sequer tomar a ceia, porque ela não era casada. Quem está entendendo? Ela não era casada. Eu não estou fazendo apologia ao não casamento, irmãos. Você que está irregular, case, regularize a tua vida. Mas eu quero dizer que isto não te impede de se batizar e não te impede de tomar a ceia do Senhor. Quem está entendendo? Não te impede, porque se Jesus não negou o Espírito Santo para esta mulher que era casada, que não era casada, dizendo: se tu souberas o dom de Deus e quem fala contigo, tu me pedirias e eu te daria água viva, e uma fonte nasceria diante de ti e jorraria para a vida eterna. Se Jesus não negou o Espírito Santo para ela, por que que os pastores querem negar a ceia para uma pessoa que porventura não conseguiu se casar, está lutando para casar e não conseguiu se casar? A mulher quer casar, o marido não quer, o marido quer casar, a mulher não quer, mas ela está dentro da igreja, ela está adorando a Deus, ela está buscando a Deus, ela é cheia do Espírito Santo. Aí chega no dia da ceia, o pastor fala para ela: todo mundo pode tomar ceia, mas você não pode. E Deus olha para o pastor e fala: se eu não neguei o meu espírito para ela, por que que você está negando a ceia? Quem está entendendo? Deu para vocês entenderem? Outra coisa, um erro muito grande que se comete dentro da maioria das igrejas evangélicas. Muito grave este erro. Qual erro, apóstolo? Uma pessoa quando comete um delito, uma pessoa quando cai em uma tentação, em um pecado, esta pessoa ela tem que ser disciplinada, sim ou não? Se ela canta no altar, ela vai ficar um tempo sem cantar. Se ela prega, ela vai ficar um tempo sem pregar. Mas nós não podemos tirar a ceia dela. Vou fazer uma comparação para você entender melhor. Você tem filhos, sim ou não? Quem tem filhos aqui, levante a mão. Quando o teu filho erra, você faz o quê? Corrige. Se você não corrige, você é um pai frouxo. Ou uma mãe, desculpe a palavra, frouxa. Quem está entendendo? Porque o pai tem que corrigir o filho. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Você tem que corrigir o teu filho. E quando você corrige o teu filho, você faz o quê? Você tira o videogame, você tira o celular, você tira a televisão, você tira, né, a brincadeira que ele tem com os amigos na frente da casa. Mas você tira a comida dele? Você tira a comida dele? Você tira o café da manhã? Você tira o almoço? Você tira o jantar? O teu filho erra, você disciplina, mas você não tira o alimento dele, porque senão ele vai morrer. É assim ou não é? Da mesma forma, uma pessoa que está dentro da igreja, que cair em um delito, que cometer um pecado, ela tem que ser disciplinada, mas nós não podemos tirar o alimento espiritual dela, que é a ceia, senão ela vai morrer. Deu para entender, irmãos? E outra coisa, quando o teu filho erra, quando a tua filha erra, você para de falar com ele? Você para de falar com ela? Você perde a comunhão com ele e com ela? Não, você continua alimentando, você continua em comunhão. É a mesma coisa, quando você peca, que você se humilha, que você
recebe a disciplina que você tem que receber, eu quero dizer que você não perde a comunhão com Deus. Deus continua falando com você e você continua falando com Deus. Deu para entender? Não podemos tirar a ceia das pessoas porque elas pecaram. Ah, mas eles pecaram. Não julgue, você também é pecador. É ou não é? Eu também sou pecador. Ah, aquele irmão lá não pode tomar a ceia. Tem os guardiões da ceia. Quem já ouviu falar nos guardiões da ceia? Se você não ouviu, vai ouvir hoje. Quem são os guardiões da ceia? São aqueles que no dia da ceia, os crentes, crente que tem a língua maior do que o corpo. Quem está entendendo? Aquele crente que cuida da vida de todo mundo. Ele sabe da vida de todo mundo, menos da dele com Deus, muitas das vezes. No dia da ceia, ele fica olhando. Às vezes ele sabe que o irmão cometeu algum delito, alguma falha. Aí quando vai passar com a bandeja da ceia, ele fica olhando. Vamos ver se ele vai pegar. Vamos ver se ela vai pegar. Aí a pastora passa, o pastor passa, o apóstolo passa. Este é o corpo, disse Jesus, este é meu corpo que é partido por vós. O irmãozinho fala, não vou pegar. Aí ele olha e fala, está vendo? Está em pecado. Deu para entender? Está vendo? Não pegou porque está em pecado. Quem está entendendo? Aí se o pastor, o apóstolo passa com a bandeja da ceia e disse Jesus, este é o meu corpo que é partido por vós. E ele pega a ceia. O guardião ali vai falar, cara de pau, está em pecado e pegou a ceia. Tira o cisco do teu olho. Oh, tira a trave, não é mais. Tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco. Sai daí, cisco, que é uma trave. Tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu posso tirar o cisco do olho do meu irmão? Posso ou não? Posso, se eu tirar a primeira trave do meu olho. Se eu consertar a minha vida, se eu colocar a minha vida no altar, tirar o cisco do olho do irmão, é eu chegar para ele e falar, irmão, você está assim, mas eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Isto é tirar o cisco, não é você chegar e falar, você está em pecado, você vai para o inferno, tal. Irmãos, a Bíblia fala para orar um pelos outros. Quem está entendendo? É assim. Quando eu sei o pecado de um irmão ou de uma irmã, que ele chega e confessa para mim, eu oro por ele. Mas eu falo para a igreja? Nunca falei o pecado de ninguém aqui no altar. Sabe por quê? Primeiro, isso se chama ética pastoral. O que eu ouço de uma pessoa ali, confessando o seu pecado, se humilhando, a igreja não vai saber. Porque se a pessoa está confessando, é porque ela está se arrependendo, ela está se humilhando. Outra coisa, se Deus me revelar o pecado de alguém aqui, porque Deus pode revelar, pode ou não pode? Eu não vou apontar para você e dizer, assim diz o Senhor, você está em pecado assim. Não, eu vou te chamar no escritório depois. Eu vou falar, irmão, irmã, Deus me confessou isso. E ali vou orar por você, porque a igreja não precisa ficar sabendo. Sabe por quê? Tem pessoa que está dentro da igreja e não está curada ainda. Não está curada. Quando ela sabe do pecado do irmão, ao invés de abraçar o irmão, falar, irmão, eu estou aqui, eu vou te ajudar, comece a apontar, comece a se afastar do irmão, da irmã, como se o irmão e a irmã tivessem uma doença contagiosa. É assim que muitos agem. É desta maneira, e isto tem que mudar. Tem que mudar. Quando você está doente da garganta, você toma injeção na garganta? É na garganta que você toma a injeção? Você vai lá no SPA, eles pegam uma ampola de 20 ml, eu acho, não sei quanto que é. Coloca uma bezetacil, que coisa deliciosa.
Sim ou não? E aplica bezetacil na tua nádega, porque não pode ser nem no braço, senão você não vai conseguir nem mexer o braço às vezes. Sim ou não? Agora eu te faço uma pergunta: a nádega está doente? Qual parte do corpo está doente? A garganta. Mas a parte boa do corpo toma o remédio para a parte doente ficar curada. Como assim, apóstolo? Você que está bem, você tem que ajudar o que está doente a ser curado, a se libertar, a firmar no caminho do Senhor, firmar na presença do Senhor, e não ficar com o dedo apontando, e ainda fala para a irmã: irmã, aquele irmão lá está em pecado. Aí a outra irmã no vigia fala para a outra irmã que está em pecado, ela fala para a outra irmã, aí vira as tias da fofoca. O grupo das tias da fofoca. Queima a língua delas. Né, irmãos? Ei, quem espalha notícia ruim está sendo boca de Satanás. Quem está entendendo, diga amém. E às vezes tem o tio também da notícia ruim, né? Quem está entendendo? Tem pessoa que gosta de saber da vida dos outros. Deixa eu te falar uma coisa: cada um dará conta de si mesmo diante de Deus no dia do juízo. Cuide da tua vida e pare de cuidar da vida dos outros. Quem está entendendo a palavra? Quem está recebendo a palavra? Já vou encerrar para nós participarmos da ceia do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. A ceia é um memorial, né? Nós nos lembramos do sacrifício de Cristo, revivemos o sacrifício de Cristo, nos alimentamos de Cristo e temos uma obrigação de anunciar a Cristo. Essa é a obrigação da igreja: proclamar o Evangelho, falar do Evangelho de Cristo. Agora eu quero dar uma boa notícia para vocês. Vai ter uma ceia lá no céu. Vou repetir para você dar um glória mais alto. Vai ter uma ceia lá no céu. Apocalipse 19:9 para encerrarmos. Apocalipse 19:9. Aleluias, eu estou ansioso para chegar nesta ceia lá no céu. Acharam? E disse-me: escreve, anota aí, João: bem-aventurados, felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Felizes aqueles que forem arrebatados no arrebatamento da igreja, aqueles que forem chamados à ceia do Cordeiro. A nossa ceia aqui é simplesinha, mas lá vai ser de gala. A mesa de ouro, as toalhas trançadas com ouro e prata pura, as pratarias, as taças de ouro, as cadeiras de ouro. O anfitrião será o esposo, o Cristo. Seremos servidos pelos anjos. Muitos dos que dormem no Senhor estarão lá. Os patriarcas estarão lá. Abraão estará lá. Isaac estará lá. Israel estará lá. Moisés estará lá. Noé estará lá. Não se assuste, Adão e Eva estarão lá. Ah, mas eles foram expulsos do jardim. Eles perderam o jardim, mas não perderam Deus. A prova que eles não perderam Deus, que quando eles saíram do jardim, Deus matou um cordeiro e pegou a pele do cordeiro e os vestiu. Deus vestiu com pele de cordeiro, apontando para o futuro da igreja, que nós estaremos nos vestindo e revestindo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, que Ele merece.
Lá nós vamos ver Davi. Lá nós vamos ver aquele que fazia show pirotécnico, que orava e descia fogo do céu. Lá nós vamos ver Elias, vai estar na ceia. Eliseu vai estar na ceia. O menino que ouvia a voz de Deus, Samuel, vai estar na ceia. Aleluia. E eu quero dizer mais, eu vou estar na ceia. Quem vai estar na ceia, levante a mão e diga: eu vou estar lá. Eu vou estar na ceia das bodas do Cordeiro. Eu vou estar na ceia que vai acontecer no reino dos céus. Nós estaremos lá. E eu quero dizer que não vai demorar muito lá. A primeira é o meu mestre. A segunda e terceira, meu pai e minha mãezinha que já dormem no Senhor. O quarto, meu irmão que se chama Gastão, que foi a primeira pessoa da minha família que eu ganhei para Jesus. E tantos outros amigos que já partiram, mas que eu tenho certeza que estarão lá. Que saudade me vem na lembrança daqueles que já partiram daqui, mas eu tenho a firme esperança